Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos dar sequência à nossa oficina de agroecologia e educação ambiental. Sejam todos e todas bem-vindos a esse encontro. Esse encontro a gente vai mais uma vez abordar a agroecologia, e a ideia é que a gente fale um pouco sobre os aspectos teóricos e práticos da agroecologia, ou seja, todo o arcabouço, todas as linhas. Boa noite, Nina. Todas as linhas, todos os tipos de agricultura sustentável que a gente, né, sistematizou aqui para essa aula. É claro que a gente não vai conseguir abordar todos com profundidade, nem todos de maneira, sendo bem clara, nem todos a gente consegue abordar, que são muitas abordagens, né? Mas as principais a gente vai falar um pouquinho aqui. E só para a gente fazer um resgate, né, um breve resgate. A aula passada faltaram os 2 slides para a gente finalizar, mas a gente vai poder falar sobre o conteúdo que estava nesses 2 slides aqui, nesse encontro de hoje, que é sobre as bases teóricas da agroecologia, né? Porque até agora, o que a gente fez aqui nessa oficina? A gente, no primeiro encontro, a gente falou da educação ambiental, do histórico, dos encontros internacionais, todo o suporte que a educação ambiental teve em nível mundial, todas as críticas, todas as perspectivas, e aí a gente trouxe para o Brasil, fazendo também esse recorte histórico. No segundo encontro, a gente foi falar da agroecologia, de como ela se estruturou, quando ela surgiu, né? A agroecologia, ela inicia os seus trabalhos, né, o seu marco científico é no início do século XX, mas antes disso já aconteciam experiências. O termo agroecologia ele surge entre os ecólogos, entre os biólogos e agrônomos, né? Então nada mais é do que a junção da agronomia com a ecologia, principalmente a ecologia de cultivos. O primeiro marco histórico, em 1917, foi um trabalho na perspectiva da ecologia, e a agronomia contribuindo aí com as questões experimentais, né? Então, esse foi o conteúdo das últimas 2 aulas. A gente pode falar um pouquinho também dos autores da agroecologia que tem peso no Brasil, né? Quem são os movimentos que atuam. Então, a gente entende a agroecologia como um tripé: agroecologia enquanto movimento social, agroecologia como conhecimento tradicional, como abordagem científica, como disciplina científica. A articulação desses 3 eixos sustentam a agroecologia. Se um desses eixos ele não está sendo construído, dificilmente a gente pode chamar de agroecologia. E aqui é importante destacar que a gente está falando da agroecologia com A maiúsculo, enquanto um conceito, e a educação ambiental também, porque a gente sabe que tem diferentes termos utilizados, né? Como eu disse na aula passada, você pode encontrar no seu dia a dia termos correlatos, como agricultura ancestral, agricultura orgânica, agricultura natural, agricultura regenerativa, até mesmo agrofloresta, né? Isso são termos que a gente usa comumente. Não é nenhum problema utilizá-los, principalmente quando você vai trabalhar com nas escolas, na perspectiva da educação ambiental com os estudantes, porque são termos que a gente consegue ter maior compreensão, porque são termos mais midiáticos, estão mais visíveis. Mas, numa perspectiva teórica, o termo que se usa é agroecologia mesmo, né? Que é esse grande guarda-chuva, onde a gente encontra uma série de agriculturas sustentáveis, no plural, como eu disse para vocês na aula passada também. A gente não costuma falar agricultura sustentável no singular, porque são muitas manifestações, muitas expressões, que vai depender do contexto, do histórico, dos sujeitos que constroem. Então, a gente sempre fala no plural para poder abranger toda essa diversidade. A palavra é diversidade mesmo, porque o planeta é diverso, porque estamos numa condição de diversidade tanto do ambiente quanto humana, de culturas e tudo mais, e a agroecologia, ela está dentro disso também, tá? Então, hoje, o tema da nossa aula é a agroecologia como ferramenta de transformação social, aspectos teóricos e práticos, tipos de agricultura sustentável, suas bases científicas e relação social. Agroecologia como agricultura sustentável. O termo sustentabilidade é um termo bastante utilizado. Ele até carrega uma certa negatividade.
no sentido de que ele foi tão usado, tão empregado de diversas formas, que ele acabou perdendo um pouco do seu sentido real, que é o sentido da sustentabilidade, aquilo que se sustenta a médio e longo prazo. É uma palavra que se volta para o futuro, é uma condição de olhar para frente. Então, mesmo o termo sustentável ter caído num certo lugar de crítica, a gente resgata esse termo dentro da agroecologia, recoloca ele, reposiciona ele, dá novos significados para que a gente diga e afirme a necessidade de que a agricultura precise ter uma sustentação, que ela precisa ter uma estabilidade, que ela precisa abordar todas as esferas que compõem a agricultura. Então, isso é ser sustentável para a agroecologia. É você abordar uma realidade em todas as suas esferas, nas esferas energética, econômica, social, ecológica, cultural. São questões importantes para a agricultura sustentável, para a gente não cair em certos relativismos, em modismos, em questões onde a sustentabilidade ela acaba sendo para poucos, não para todos. A agroecologia ela vai pressupor para todos, para o planeta, ser sustentável para o planeta e, consequentemente, para as sociedades. Então, ela complexifica a agricultura, porque se a gente viu na Revolução Verde uma simplificação da agricultura, né, uma padronização, a agroecologia ela vem de encontro a isso, ela complexifica. Por quê? Ela analisa as realidades, o contexto, nas suas múltiplas determinações. Ela precisa dessa complexidade para ser diferente da agricultura convencional, porque é o que ela deseja, porque a agricultura convencional ela traz uma série de impactos para o meio ambiente, são impactos diretos na produção, diretos no meio onde ela se insere, são impactos negativos na maioria das vezes, né? Tanto para a água, quanto para o solo, quanto para os seres, quanto para as florestas, para os biomas, o impacto é bastante negativo. A gente pode fazer recordar as imagens que eu coloquei para vocês na última aula, mostrando as áreas, né? Áreas monótonas, com culturas monodeterminadas, né? Monocultivos, maquinário pesado, uso de agrotóxicos, adubos químicos solúveis, fertilizantes químicos, que são os ditos, as sementes transgênicas, híbridas, são os ditos insumos do pacote tecnológico. A agroecologia, ela vai de encontro a essa simplificação, né? Por isso que ela abarca todas essas esferas. O objetivo da agricultura sustentável, a que a agroecologia se pressupõe, a agroecologia deseja construir, enquanto ciência, movimento social e conhecimento tradicional, ela prioriza a estabilidade do sistema, a eficiência energética, a segurança e a autossuficiência alimentar. É muito importante, essas questões são muito importantes para a agricultura sustentável. Para ela se sustentar, ela precisa ser complexa, ela precisa olhar para todos os componentes desse sistema e precisa entendê-los nas suas interações. Outra característica da agricultura sustentável são as práticas agroecológicas ou tradicionais de manejo. Isso é muito importante para a agricultura sustentável, porque para a agricultura convencional, que é essa agricultura do pacote tecnológico, esses saberes, essas tradições, elas foram invisibilizadas, elas foram negadas, inclusive, como conhecimento oculto, como conhecimento pouco importante para a sociedade. Então, introduziu-se novos conhecimentos, por isso que se chama modernização da agricultura, que a gente estudou na aula passada, né? Que é esse processo de levar a tecnologia até o campo, um campo desigual, pobre, sem acesso à tecnologia. Então, chegou-se com esse pacote de semente, de adubo, de maquinário, de tecnologias, e substituiu. Então, foi uma substituição. Aquilo que era tradicional, que era praticado de geração em geração, foi negligenciado, foi negado pela agricultura convencional. Na agricultura sustentável, esses saberes são muito importantes.
A gente vai discutir tudo isso nessa aula, né? Outra característica da agricultura sustentável é a preservação da cultura local, da pequena propriedade, a assistência aos mais pobres por meio da autogestão. O que seria a autogestão? A organização em torno de cooperativas, associações, grupos, que não necessariamente estão ligados a nenhuma outra instituição ou órgão, são fruto da organização das pessoas do local. Então, é muito importante para a agroecologia, para a agricultura sustentável, né, que vem antes da agroecologia, né, porque a agroecologia, ela pressupõe a sustentabilidade, é um pressuposto dela. Se não for sustentável, não tem como chamar de agroecologia. Essas questões da equidade, da justiça social, é muito importante. Aí dialoga lá com a educação ambiental. Nas últimas conferências, nos últimos encontros, historicamente, da educação ambiental, como ela caminhou historicamente, é visível a necessidade da justiça social, de entender o planeta como um bem de todos, não de certos grupos, certas empresas, certas organizações, e é a realidade que a gente vive, né? A qualidade de vida não é para todos nessa sociedade, né? E a agroecologia questiona isso. Então, ela acredita que dar assistência às pessoas mais pobres, com mais dificuldades, através da autogestão, através da própria organização dessas comunidades, favorece a agricultura sustentável, porque essas pessoas se colocam como protagonistas. E isso tem a ver com o movimento social, dessa necessidade de ter movimento. Como eu disse para vocês, a agroecologia sendo um movimento social, seja qual for, com qual nome, alinhado a que tipo de organização, ela pressupõe a construção de políticas públicas, ao enfrentamento a opressões, ao diálogo com os poderes públicos. Então, toda a política pública construída historicamente no mundo, no Brasil, é fruto da organização social. Como eu disse, não sou eu sozinha, com as minhas crenças, que vou conseguir fazer qualquer tipo de alteração para um grupo de pessoas, ou para mais pessoas, ou para a minha cidade, ou para o meu município. Eu preciso necessariamente estar organizada, né? Elegendo, inclusive, pessoas que representem esses interesses também é muito importante. Então, isso a agroecologia, ela preconiza, o desenvolvimento local e o protagonismo da comunidade. Isso é uma coisa muito importante que a gente pode desenvolver, inclusive, nas habilidades da educação ambiental, principalmente com os adolescentes, os jovens, né, colocá-los em posições de fazerem por suas próprias mãos, de serem protagonistas. Quando eu trouxe para vocês lá na primeira aula, a experiência que eu tive com o Gabriel também, né, que é um dos professores dessa oficina, na Escola Família Agrícola de Irapuru, todo o mecanismo pedagógico da escola visava o protagonismo desses jovens, porque são eles que vão voltar para a comunidade e vão atuar na transformação. Lembrem-se que o tema da aula é justamente esse, a agroecologia como ferramenta de transformação, porque o que a gente quer é mudança, no fim das contas. O que a agroecologia quer é mudança, ela quer mudar as bases da agricultura, da pecuária. Ela quer também, a agricultura sustentável também deseja conservar e recompor os recursos naturais, depender minimamente dos insumos químicos e energéticos. É muito importante os ciclos fechados de energia. Quanto mais energia se perde no processo, mais caro fica, mais difícil fica, mais insustentável é. Então, ela vai enfatizar a sustentabilidade na agricultura, vai enfatizar as interações e os sinergismos. É muito importante isso. E isso complexifica, não é? Como eu disse, a agricultura sustentável, ela vai olhar para um sistema agrícola, para uma área, para uma produção, seja ela em qual escala. Não importa se é numa escala industrial, se é numa escala média, uma escala pequena, uma escala nano, né? Uma escala nana, de que é tão pequena, mas ali a gente precisa reproduzir essas interações, esses sinergismos, entendendo que isso leva a um determinado equilíbrio, que leva a uma eficiência energética, que leva à economia de fato, porque quando a gente fala de economia, é para economizar, e o que a gente vive hoje no modo de produção cultural, social, econômico, hegemônico, nada mais é do que o desperdício. É uma grande crítica dos ambientalistas, né, e de todas as organizações sociais que trabalham com agroecologia, que é o desperdício. Em contraposição, a gente tem
muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas passando por dificuldades extremas, fome, falta de, né, acessos básicos. Então, isso tudo precisa estar incluído na sustentabilidade. Se isso não está incluído na agricultura sustentável, dificilmente será sustentável, porque não vai ser para todos, né? A agroecologia, ela também está dentro de uma abordagem sistêmica. E o que é abordagem sistêmica? Esse termo ele pode ser utilizado em qualquer área do conhecimento. É um tema atual, né, digamos assim, ainda não muito utilizado no meio acadêmico, nos currículos tradicionais, mas existem muitos professores e pesquisadores que nas suas disciplinas trabalham com essa abordagem. Então, você pode utilizar essa abordagem em qualquer área do conhecimento. E isso é reflexo do objeto de análise. Qual é o objeto que você está estudando? No nosso caso, o objeto da nossa análise é a agricultura. Então, sendo ela, eu vou olhar para a agricultura, para esse objeto de análise, como sendo um sistema. E o sistema, ele é complexo, porque ele abrange dimensões produtiva, ecológica, energética, econômica, social, cultural. Todas essas dimensões, todas essas abordagens, elas estão dentro de um sistema que se complexifica, porque são múltiplas as determinações. Essa abordagem sistêmica é importante para a agroecologia. Muitos chamam isso de visão holística, de visão inter ou transdisciplinar, mas o termo que mais abrange essa complexidade ainda é sistêmico, olhar para o sistema, né? Na agricultura, o sistêmico, seria a análise dos fluxos de matéria e energia internos ao sistema. Ou seja, é toda essa interação entre os organismos que ali vivem, é tudo que entra, tudo que sai, em termos de energia, em termos de matéria, e isso é analisado. Tanto as entradas, né, a montante, que no caso da agricultura, o que seriam as entradas dentro de um sistema que é a agricultura? As entradas seriam os insumos. Tudo que entra dentro de um sistema, e aí pode ser sinônimo de área, pode ser sinônimo de fazenda, pode ser sinônimo de sítio. Um sítio pode ser um sistema, se você olhar para ele nas suas múltiplas determinações. Dentro da agricultura convencional, uma fazenda, um sítio, uma chácara, uma área, seja qual o tamanho for, ele não é olhada como um sistema, e sim como um objeto, como um suporte para receber as plantas, receber os animais. Então, se você olha, por exemplo, para o solo como um suporte físico para a planta, você não está olhando de forma sistêmica, porque no solo existem milhões, bilhões de seres, existem nutrientes que a gente ainda nem trabalha com eles. Hoje, a agricultura convencional trabalha com alguns nutrientes, basicamente os macronutrientes, que é aqueles adubos que eu mostrei para vocês na aula passada: nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, o magnésio. Então, a abordagem da agricultura convencional, da agricultura do pacote tecnológico, das monoculturas e insumos químicos, as entradas, elas são esses os insumos, né? E as saídas, ou seja, a jusante, é o mercado, ou seja, os grandes grupos, os oligopólios, as empresas, essas são as entradas e saída, a energia que entra, né, a matéria que entra, esse fluxo de matéria e energia entrando e saindo, tá? Isso é o sistema, mas a visão sistêmica, ou seja, complexa, a agricultura agroecológica é que traz. A agricultura convencional, ela é ao contrário disso, ela é sistêmica, ela é simples, desculpa. Ela é simples, ela é padronizada. E é proposital que seja assim, porque, como eu disse para vocês também, simplificar facilita, não é? Facilita mensurar, facilita quantificar. Quando a gente tem muitos elementos para analisar, isso exige mais. Quando a gente tem que contribuir para que todos sejam incluídos, dificulta mais. Mas é isso que temos. Esse é o nosso papel no planeta, né? Incluir a todos os seres, inclusive aqueles que a gente, né, nem está vendo, que são esses seres que estão nos solos. Tá? Qual é a análise? Qual é a estrutura? Né? A estrutura de análise é o agroecossistema. Esse termo, ele abrange
estrutura e função, ou seja, os componentes desse sistema e qual o papel que ele desempenha ali dentro. Então, vamos lá, vamos chamar de agroecossistema uma área de horta que a gente tem na escola. Uma área de horta é um agroecossistema, seja ele convencional, não sustentável, ou sustentável e agroecológico. Essa é a nossa unidade, é quando você reduz esse sistema à sua unidade, ao seu local, à sua área. Então, ali existem componentes e cada componente tem um papel. Se esses componentes não estiverem interligados, eles não vão funcionar. Então, se a gente for fazer uma comparação com o carro, ou com qualquer outra coisa, mas vamos usar o carro, que tem uma série de peças e componentes. Se eles não estiverem no lugar correto, se eles não tiverem um ordenamento, o carro não funciona. Então, ele não é um sistema carro. O sistema carro, ele precisa de todos os componentes articulados, num certo ordenamento, cada um no seu lugar, para que realmente exista um carro enquanto sistema. Então, os componentes têm função. Não adianta ter um volante no lugar do câmbio, porque isso não tem significado nenhum. Essa desordem não faz com que seja um sistema. Então, quando a gente olha lá para aquela horta, no fundo da escola, numa área lateral da escola, ou que tenha essa proposta de ser uma horta, aquilo ali pode ser o meu ou o nosso agroecossistema, que é um ecossistema agrícola, porque nós temos ecossistemas que não são agrícolas, são naturais. Então, que são, por exemplo, os biomas. Então, a Mata Atlântica é um ecossistema natural. E o agroecossistema sustentável, ele tenta ao máximo imitar o ecossistema natural. Ele quer se aproximar ao máximo da realidade natural. Porque a agricultura convencional, do agronegócio, e de tudo isso que gira em torno dos agrotóxicos, das contaminações, né, e infelizmente aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, ele não está preocupado com essa relação com o natural. Ele é artificial. Ao contrário, ele é artificial. Porque a gente tem todo um aporte de insumos externo, tudo é comprado, e tudo está relacionado ao petróleo. Lembre-se que a agroecologia, ela teve uma grande mudança depois de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque é ali que a revolução, a modernização da agricultura, a Revolução Verde começa a acontecer. Porque há uma série há uma ciência da guerra, há uma ciência, há uma tecnologia da guerra gerada que precisava ter vazão, que precisava dar continuidade. As empresas, as indústrias que fabricavam ferramentas, substâncias usadas na guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial, precisavam ter uma vazão. Para onde que isso foi? Para a agricultura. Então, a gente tem a tecnologia sendo usada de forma sem conexão com a realidade social, apenas conectado com os interesses privados, com os interesses de certos grupos. Então, a agroecologia, ela questiona justamente isso. Foi a agroecologia, os agrotóxicos tiveram aumento no pós-guerra, os dois. A agroecologia, ela surge bem antes disso, né? Bem antes disso, 1917 é o marco dela, né? 1920, 30, onde ela começa a reformular. Mas depois da Segunda Guerra, ela ganha força. Porque os próprios insumos químicos, os agrotóxicos, os tratores, surgem no pós-guerra. Então, é uma coisa concomitante. A modernização e a crítica à modernização. Elas acontecem junto ao mesmo tempo. Não há um espaço de tempo muito grande, né? Como eu disse para vocês, quando os Estados Unidos, né, que é o principal, a vanguarda na modernização da agricultura, ele vende o pacote tecnológico para o mundo, né, para todas as nações, como o grande avanço na agricultura para a produção de alimentos, para acabar com a fome. 30 anos após isso, eles mesmos já viram os problemas. Então, a crítica já surge, né? Os solos estão degradados, lixiviados e tudo mais. Isso 30 anos depois do surgimento desse pacote tecnológico. Imagina hoje, né? A gente vê aí no nosso dia a dia todos os problemas ambientais decorrentes da agricultura. Às vezes, eu acredito que seja pouco falado, inclusive. Porque se esses problemas que a gente está discutindo aqui, que a gente discutiu na aula passada, tivessem, inclusive, dentro das nossas aulas de educação ambiental, talvez
talvez a gente teria estudantes, pessoas, famílias mais críticas e a gente teria uma pressão social para a mudança da nossa base alimentar, porque a gente é muito contaminado todos os dias, mas muito. O brasileiro consome 15 litros de agrotóxicos por ano. Nós somos a população mais contaminada com agrotóxico. Então, assim, é uma coisa muito séria, uma questão de saúde, né? Então, o agroecossistema, ele é esse sistema que a gente precisa olhar de forma sustentável, né? Interessa saber como o sistema está organizado, quais atividades e ou explorações que o compõem, qual a dimensão e extensão de cada uma, como são conduzidas, se é vegetal, se é animal, se é florestal, se é extrativismo, se é preservação. E aí, a caracterização das relações, as interações, isso também é importante na abordagem sistêmica. O que incrementa o agroecossistema, a abordagem sistêmica na agroecologia? O fator social. O fator social, ele passa a incrementar o agroecossistema. No agroecossistema convencional, o fator social é mínimo, né? Tem-se uma preocupação de alimentar as pessoas, né? Seja de produzir carne, alimentos, fibras, energia, mas essa preocupação se esbarra nos interesses dos grupos. A gente vai até um certo ponto, daqui a gente não vai mais, né? Porque senão os nossos interesses, eles ficam prejudicados, né? Os nossos interesses, eu digo, os interesses dos oligopólios, das empresas transnacionais, dos grupos, dos bancos, né? Isso é muito importante, os bancos que financiam, que dão crédito, inclusive para desenvolvimento da ciência e da pesquisa. Então, na abordagem sistêmica, o fator social, ele incrementa, ele faz com que qualifica a agricultura sustentável, ela não fica naquele nicho, naquela discussão aquela discussão basal, naquela discussão frágil da sustentabilidade que não é para todos. Aqui, na abordagem sistêmica, no agroecossistema sustentável, ela ganha mais força, porque ela tenta analisar todas as dimensões, ela tenta analisar todas as relações. Eu digo tenta, porque nem sempre é possível, obviamente, porque a gente vive num sistema que é determinante. Aí eu volto a falar das questões de determinados e determinantes, de determinante, né? Porque nós somos determinados, nós não determinamos nada, infelizmente. Por isso a necessidade de ter consciência, ter criticidade, conseguir passar isso para os nossos estudantes, para que eles tenham condições por eles próprios de fazerem suas escolhas mais críticas, mais conscientes. Isso é muito importante. É um trabalho que a gente ainda pode fazer como professor e professora, né? Passar um conteúdo, mas não um conteúdo neutro, porque de neutro não tem nada, nada é neutro. Tudo tem uma perspectiva, tem um olhar, é enviesado, né? E aqui, qual que é o viés da agroecologia? É o viés da sustentabilidade. Se não for sustentável dentro dessa compreensão que a gente está apresentando para vocês aqui, tudo volta, né? A gente acaba querendo só enrolar, né? Mais do que transformar. Então, em resumo, né? Quais são os pressupostos da agricultura agroecológica? O que vem antes da prática? O que vem antes de eu fazer um plantio de horta, né? Plantio de hortaliças, sem insumos químicos, sem adubo? O que vem antes disso? Né? Vem um referencial teórico e analítico sistêmico e interdisciplinar. Vem um referencial teórico e analítico sistêmico, holístico, amplo, que analisa as múltiplas determinações num objeto de análise, ou seja, quem é o meu objeto de análise? É a agricultura. Então, eu preciso ver todos os pontos, eu preciso analisar esse objeto, ele tem que estar... Eu preciso analisar o máximo possível, para que eu possa ter uma intervenção qualificada na sociedade, para que eu possa ter condições de levar essa ideia, e essa ideia chegue aos meus estudantes, e eles consigam reproduzir isso para a vida inteira. Porque é isso que é, de fato, como professores, né? A gente impacta na vida, para a vida toda de uma criança, de um jovem, né? Assim como a família. Da mesma forma que a família impacta os professores, a escola, as universidades, tudo onde a gente vai aprender, isso impacta nas nossas vidas. Tem uma importância muito grande. Eu acredito que todo mundo aqui tem uma história de impacto na escola, positivo, né? Tem os impactos negativos, obviamente, os traumas que a gente recebe, mas não é sobre isso. É sobre a gente conseguir
usar a educação ambiental, usar o conteúdo da agroecologia, a prática da agroecologia, para qualificar a nossa atuação como professor, para ter ideias, para ter criticidade, para entender a realidade. Eu acho que a questão do entendimento da realidade, ou seja, a visão crítica sobre os processos, e aqui no caso sobre os processos agrícolas da atualidade, eles são fundamentais. Se a gente não tiver criticidade, a gente fica ali naquela mesma história de sempre, da preservação da natureza, né? Vamos plantar árvores, né? Vamos tomar banhos de 10 minutos, vamos, né? É isso, a gente tem que tomar banho de 10 minutos, já é muito, né? Se eu tenho que tomar um banho de 5 minutos, mas tem um condomínio ali, uma série de casas e uma série de piscinas, mas eu tenho que tomar um banho de 5 minutos. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque a gente está falando de um debate ambiental vazio, onde quem realmente está poluindo, quem realmente está gastando água, quem realmente está degradando o meio ambiente, não está sendo responsabilizado, mas eu, como sujeito, como trabalhadora ou como trabalhador, estou sendo responsabilizado. Eu tenho que fazer as minhas economias, né? Em muitos marketings de produtos, a gente vê assim, economize água, né? Porque ela pode faltar. Ela falta para mim, mas para a indústria não falta. A indústria não para, porque o lucro ele vem acima dos interesses do bem-estar nacional, mundial, não é mesmo? Então, a visão crítica é muito importante. Agroecologia, agricultura agroecológica, como disciplina científica, que é aquilo que eu falei para vocês, né? É a ciência, um dos eixos da agroecologia, o estudo da agricultura numa perspectiva ecológica. É você juntar a agricultura, a agronomia com a ecologia. Isso é a interdisciplinaridade pura, né? Isso é interdisciplinaridade de verdade, quando você junta duas disciplinas grandes das ciências, né? As ciências agrárias, as ciências naturais, e faz uma proposta de intervenção na sociedade mesmo, né? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, o agroecossistema como um ecossistema agrícola, como unidade fundamental de estudo. E a gente fala estudo porque a gente pode, a partir disso, criar muita coisa. A partir de uma área, a partir de um agroecossistema, muitas coisas podem ser feitas. Então, a gente pode trabalhar com plantas medicinais, a gente pode trabalhar com hortaliças, a gente pode trabalhar com flores, então a gente pode trabalhar com jardinagem, paisagismo, tudo num contexto de sustentabilidade. E se eu estou nesse contexto de sustentabilidade, eu vou falar de 4 questões muito importantes, que é a produtividade, a estabilidade, a sustentabilidade e a equidade. Esses pontos, eles precisam muito serem princípios mesmo do agroecossistema. Eu preciso ter produtividade, porque há um debate na sociedade se realmente a agroecologia tem condições de alimentar o mundo. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar disso. A agricultura orgânica pode? Muitos vão dizer, não é possível, porque é muito cara. Obviamente é muito cara. Primeiro, tem um fator na agroecologia que é a mão de obra. É um fator que despende que a gente pode chamar de limitante, mas não no sentido de você estar paralisado frente a essa questão. Então, é muito caro, então eu não vou fazer. Não é isso. É que a gente está num sistema que está todo construído para a agricultura convencional. Então, toda a cadeia produtiva, toda a indústria, todo o poder público é construído para a agricultura hegemônica, que é aquela que manda na sociedade. Quando você faz algo que é contra-hegemônico, até mesmo a gente pode falar da educação ambiental, é muito mais difícil, porque você não tem caminhos sedimentados via Estado, ou até mesmo nas iniciativas privadas para você fazer acontecer. Vai ser sempre um movimento de resistência, de resiliência, porque você precisa fazer acontecer mesmo com poucos recursos, com poucas condições. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de ser mais caro ou mais barato e como é que isso funciona. Mas é importantíssimo, mesmo assim, com todas essas reflexões, a produtividade. A gente precisa ter produto, então precisa produzir. Ser estável, para a gente ter constância, para ter produto, né, para que a gente possa chegar a um equilíbrio. A sustentabilidade, obviamente, e a equidade, que é a distribuição justa de tudo. Então, aí o fator social entra mais uma vez. Então, essas quatro questões aqui, elas são inerentes ao tema, ao termo agroecossistema.
essa unidade fundamental. Dentro disso, a gente tem a dimensão socioeconômica do sistema. É isso, é o fator social que eu falei para vocês. Isso é muito importante dentro de um agroecossistema. Sem essa dimensão aqui, ele não é sustentável. Né? Então, não é agricultura sustentável, não é agroecologia, na perspectiva que estou trazendo aqui para vocês, tá? Pedro, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Seu microfone está... Tá me ouvindo? Então, aproveitando a sua última fala, a respeito do sistema, né? Tem um videozinho muito lúdico, né? Muito legal, eu passo para os meus alunos, né? Que é a história das coisas, né? Que fala mais ou menos como é que funciona o sistema, isso nos Estados Unidos. E ali, eles mostram que eles utilizam de outras localidades para poderem sobreviver. Aparece até a Amazônia lá, né? Então, ou seja, mostra como é que funciona o sistema, né? Então, isso é só essa fala. Se alguém nunca viu, ou não viu ainda esse vídeo, é a história das coisas, né? É muito interessante e dá uma explicação bem lúdica, bem legal mesmo, a respeito do como funciona o sistema, né? Da agricultura e dos processos, né? Das coisas, como é que funciona toda a cadeia, né? De transformação. E isso é muito legal. Eu gostei muito e eu indico, né? Excelente, Francisco. Esse filme, ele é ótimo. Ele tem 20 minutinhos. Depois a gente pode até colocar o link para vocês, para aqueles que nunca assistiram a História das Coisas. É bem ilustrativo. Ele vai mostrar e vai clarear um pouco, de forma mais lúdica, porque mostra em desenhos, com a arte, como que é o processo de produção, distribuição, comercialização, e da onde as coisas vêm, para onde as coisas vão. No nosso dia a dia, no cotidiano, o cotidiano nosso, ele nos aliena. Infelizmente, a gente não tem tempo como trabalhador para poder ter esse estudo desinteressado, né? Esse estudo que está para além do currículo de um curso que a gente faz, que está, coloca sim, Rose, pode deixar, que está fora do currículo que a gente tem nas universidades, dos nossos cursos. Então, tudo que está fora do nosso currículo fica muito difícil, né? A gente não consegue estudar. E aí a gente não sabe de onde as coisas vêm, não sabe de onde vêm os nossos alimentos, não sabe de onde vem o algodão que produz as nossas roupas. Quando a gente está falando de produção agrícola, estou falando de fibras também. E aí, eu consigo ter uma alimentação orgânica, mas será que eu consigo usar roupas orgânicas? Difícil, né? Por que é tão difícil? Porque nós estamos dentro de um sistema hegemônico que já tem a sua cadeia totalmente pronta e organizada. Nós estamos aqui, e isso é uma perspectiva que eu tenho para mim, né, com a minha profissão, com o meu trabalho, aquilo que eu acredito, construindo as bases de uma nova sociedade. É isso que eu acredito. É que a gente construa isso. Nós não veremos, com certeza não veremos as mudanças mais significativas, mas a gente consegue olhar mais para o futuro e garantir isso para as futuras gerações, para que elas tenham condições de viver melhor. Porque se a gente continuar nesse ritmo, como será o futuro? Né? Como será a vida nesse planeta? Um planeta tão abundante, infelizmente, colocam na nossa cabeça a escassez, mas é justamente o contrário. A vida é abundante em todos os sentidos, é só a gente olhar para quem? Para o ecossistema natural. Ele é a nossa referência. São aquelas relações. Aí a Maria Luísa já colocou o link para vocês aqui, ó, link História das Coisas dublado, já está aí nas mensagens, é excelente, vale muito a pena passar para os estudantes mesmo, ótima indicação do Pedro. E é isso, pessoal, é muito importante a gente usar esses mecanismos, né, para estimular os nossos estudantes, para que eles tenham essa criticidade, né? É muito importante. Dimensão energética. Como eu disse para vocês, a agricultura sustentável, a sustentabilidade, ela pressupõe a complexidade, ela pressupõe olhar para todas as esferas energética, produtiva, econômica, cultural, social, ecológica, ou seja, as múltiplas determinações. E o que seria essa dimensão energética?
seria a quantificação em calorias mesmo da energia no sistema, tanto de entrada quanto de saída, o que entra e que sai dentro do sistema. A energia que entra e que sai, o fluxo de energia e matéria. Isso é muito importante, né? A gente entende, e muitos autores, nós estamos aqui nos apoiando nesses autores, principalmente os clássicos, né? Aqueles que têm uma abordagem sedimentada na ciência, que referenciam os outros trabalhos. Ao invés da gente estudar aqueles que se referenciam, é sempre bom a gente estudar o clássico, é sempre bom a gente estudar aquele que começou, por mais que a gente fala, nossa, mas que leitura pesada, mas é isso mesmo, né? Isso que qualifica a nossa atuação profissional, né? Então, muitos falam sobre a questão da ineficiência energética da agricultura convencional. Então, há um aporte muito grande de energia externa para o sistema, então entra-se mais energia, né? E aí você tem um produto, um alimento baixo em calorias saindo do outro lado, né? A jusante na saída. E não deveria ser assim, isso é baixa eficiência energética. Há alguns estudos, né? Não é um estudo, há muitos estudos analisando o desenvolvimento histórico da agricultura nos Estados Unidos. Como que ficou a eficiência energética na produção de milho? Então, na década de 40, entrava 3 calorias, saía 2, 3 calorias. E diminuindo, essa eficiência foi diminuindo, foi saindo cada vez mais por conta do pacote tecnológico. Então, se você tem que aportar dentro do seu sistema, aportar para dentro do agrossistema uma série de insumos externos, você está injetando muita energia. E isso pode acontecer o quê? Você sai pouco, porque tem poucos produtos, geralmente é monocultivo, é um produto apenas, de baixo valor calórico, sendo que teve muita energia aportada, energia, inclusive, não renovável. Então, isso é muito pior. Então, a agricultura sustentável, ela olha tudo isso, é muito importante. Sabe quando as pessoas dizem, mas quanto custa esse produto? E aí a história das coisas vai falar um pouco disso, né? Quanto custa um celular? Quanto custa um smartphone? Né? E aí você fala o custo, custa X. Nesse custo, todas as dimensões, ele seria muito mais caro. E ele não seria viável. Talvez não seria viável. Pelo modo de produção, pelo modo de exploração para se produzir um celular. Então, a gente tem ele em nossas mãos, mas às custas de uma série de problemas. Infelizmente, a gente tem a tecnologia hoje aqui, a maioria de nós, todos nós, estamos aqui usando a internet, com smartphones, notebooks, computadores, com toda a tecnologia, mas em detrimento de sofrimento de outras pessoas. Isso é fato. Então, quer dizer que para produzir para a gente ter em mãos todos os nossos produtos, nem as dimensões todas que devem ser analisadas, que devem ser embutidas nesse produto, não estão aqui, não estão contidas. Então, a gente só foca em qual dimensão? Qual é a dimensão que a gente usa para colocar preço, para precificar, para dizer quanto custa? A dimensão econômica. Exclusivamente a dimensão econômica. Mas ela é uma só. Cadê a dimensão energética, cultural, ecológica, social? Cadê essas dimensões? Elas não são levadas em consideração. Então, eu preciso ter uma ótima, excelente eficiência energética. A agricultura convencional não faz isso, porque ela aporta energia de fora o tempo todo. Como eu disse para vocês, para você produzir na agricultura convencional, você precisa comprar o pacote. Sem o pacote, você não produz. Qual é o pacote? Uma semente de altíssima qualidade. Tem muita tecnologia numa semente. Uma semente é o germoplasma, é a coisa mais preciosa. Tem toda a tecnologia dela, tá ali. É tecnologia, inclusive, natural, e que a gente vem melhorando, obviamente. Então, você tem a semente, o adubo, o fertilizante, o maquinário e o agrotóxico para controlar a praga e doença. Então, você tem, esses são os insumos, todos comprados. Como eu disse, tem semente, a semente transgênica, a semente híbrida, mas vamos lá, continuando. A gente estava falando, então, da dimensão energética da agroecologia, né, de toda essa quantificação das calorias, das energias que entram, das energias que saem, como que a agricultura convencional
ela tem uma menor eficiência energética por conta desse aporte externo de insumos químicos. Quanto mais você precisa comprar, mais caro fica, e aí você vai ter uma produção, um alimento, uma fibra, uma energia como produto dessa agricultura, dessa produção, que acaba tendo um maior dispêndio energético, portanto fica mais caro e de baixo valor calórico, tá? Então, você tem os aportes ecológicos, os aportes culturais de energia, os aportes biológicos. No caso, os aportes biológicos é a mão de obra, né? Isso é um aporte biológico, os micro-organismos que trabalham a seu favor no solo, e tem os aportes industriais, que são aqueles não renováveis. Então, os aportes ecológicos, culturais, biológicos, eles são renováveis. Agora, os industriais são não renováveis. E, normalmente, na agricultura convencional, o aporte industrial é muito maior, inclusive diminuindo a mão de obra no campo. Quando os primeiros processos de modernização na agricultura influenciaram o êxodo rural. Então, influenciaram a pauperização dos pequenos agricultores, o abandono das terras, a ida para as cidades, morando em regiões de vulnerabilidade nos centros urbanos, com subempregos, com baixa qualidade de vida. Isso foi um impacto muito grande, e isso tem a ver com a dimensão energética. Então, tem uma citação do professor Baltazar, que diz o seguinte: a agricultura convencional está usando hoje mais energia do que a que o alimento contém em si, e a maior parte da energia investida advém de fontes finitas. É sustentável? Não, zero sustentabilidade. Então, quando a agricultura convencional, quando a gente vê propagandas, principalmente propagandas de multinacionais produtoras de agrotóxicos, de insumos químicos, falando de sustentabilidade, é um termo que não está sendo colocado de forma real, não está sendo justo com a sociedade. Na realidade, ludibria, engana. Então, você pode colocar no YouTube sustentabilidade, você vai ver vídeos da Bayer, da Monsanto, da Syngenta, de empresas, né, ou mesmo da companhia Suzano de celulose. Isso é ser sustentável? Na minha avaliação, não. Enquanto sustentabilidade a médio e longo prazo, enquanto sustentabilidade que olha para todos os aspectos da vida no planeta, todas as dimensões. Nessa perspectiva, não. Né? Podem ser efeitos de mitigar, efeitos que vão retardar ou que vão diminuir, mas que não vão ser sustentáveis de fato. Né? Então, esse termo sustentabilidade é muito caro para a agroecologia, é muito caro para a agricultura que não é convencional. Né? A dimensão econômica. Essa dimensão é uma dimensão também muito importante para a agricultura agroecológica, porque nós precisamos produzir. A ideia é essa: produzir alimentos, fibras, energia para todos, de forma equitativa. Então, a dimensão econômica, ela faz parte, deve ser olhada com certeza, a despeito de todos os problemas, principalmente aqueles do capitalismo atual. A forma como a sociedade está organizada economicamente, ela impede, muitas vezes, que a agroecologia chegue para todos, impede na maioria dos casos. A gente tem hoje experiências concretas, avançadas, mas também já tivemos experiências frustradas, de insucesso, porque faz parte da contradição da sociedade. Se a gente tivesse todas as experiências de sucesso dentro da agroecologia, com certeza a gente não estaria vivendo sobre a égide do capitalismo atual. Ele tem mecanismos muito mais apropriados ao agronegócio, e aqui eu gostaria de até fazer uma observação, que existem algumas pessoas que fizeram, por exemplo, um curso chamado Tecnologia em Agronegócios. É um pouco diferente desse agronegócio que eu estou falando aqui para vocês, né? O termo agronegócio com A maiúscula, que a gente discute, em contraposição da agroecologia, ele tem a ver com o tipo de agricultura feito pelo pacote tecnológico, pela agricultura convencional. Latifúndios, monocultivos, uso de insumos químicos, maquinário pesado, sementes transgênicas e híbridas. Esse é o modelo do agronegócio. Então, ele é um pouco mais conceitual. Alguns cursos, profissionalizações e tudo mais, a gente está falando de agronegócio
bem na etimologia da palavra, né? Negócios do agro, que podem ser qualquer tipo de negócios, empreendimentos e tudo mais. Então, só para deixar registrada essa observação. A gente fala agronegócio aqui, eu estou me remetendo a como está o desenvolvimento da agricultura no sistema do capital, regido pelo capital. Esse é o agronegócio. Tá? A agroecologia, ela entra como contraposição. Há algumas críticas, obviamente, à agroecologia, que muitas vezes as pessoas acabam distorcendo, acabam, né, levando para outros campos, de outros interesses, mas a base teórica, a sua prática, ela visa a transformação, ela visa ser uma ferramenta de transformação. Então, você tem, na dimensão econômica, né, nos termos do capitalismo atual, a ciência e a tecnologia com poderes ilimitados e o ser humano moderno apartado da natureza, dissociado da natureza, que é uma reflexão que a educação ambiental vem fazendo. A necessidade da não dissociação, né, as conferências internacionais de meio ambiente, tudo que vem sendo construído em torno da educação ambiental e da agroecologia, ela visa não dissociar. Nós fazemos parte desse complexo. Quando eu vou analisar, quando eu vou intervir numa área, seja qual for o tamanho que for, o local que for, eu preciso olhar o ser humano integrado nesse contexto. Por isso que a educação ambiental, quando ela consegue trazer as práticas agroecológicas, ela entra dentro daquilo que a gente chama de educação ambiental emancipatória, libertadora. Ela está olhando para frente, visando realmente a distribuição equitativa, justa, a inserção das pessoas como sujeitos, como protagonistas, o querer ouvir, o querer ser escutado, trazer a comunidade para dentro dos espaços, para que ela possa também fazer parte da decisão, na escolha daquilo que se quer cultivar, daquilo que se quer produzir. Então, isso é importante na dimensão econômica, né? Ouvir os sujeitos, né? Busca de alternativas a esse sistema. Quais são essas alternativas? Agricultura de base familiar, tecnologias intermediárias ao invés de tecnologias intensivas. Quando eu uso um maquinário, como aqueles das imagens que eu trouxe na última aula, dos tratores, colheitadeiras, enfim, de todos aqueles maquinários pesados e de altíssimo custo, tanto social quanto econômico, ele é uma tecnologia intensiva. Intensiva. A gente está falando de tecnologias intermediárias e apropriadas à realidade. Uma questão importante, uma ressalva importante, é a China, por exemplo. É um país que produz muita tecnologia na área rural apropriada à pequena propriedade. Então, você tem muitos maquinários. Aqui no Brasil ainda é incipiente. Os maquinários que são adequados à agricultura familiar. Agora que algumas parcerias entre os dois países têm a perspectiva de trazer essas tecnologias para cá, ou produzi-las aqui também. Né? Tratores apropriados, ferramentas apropriadas, para que a mão de obra ela se qualifique. Né? Porque a mão de obra está, muitas vezes as pessoas analisam como uma certa escassez de mão de obra no meio rural. Né? Porque é um processo de êxodo, de saída do campo, de pauperização do campo. Então, você tem trabalhadores assalariados, né? Trabalhadores que não vivem da renda da terra, não conseguem viver da renda da terra. A agroecologia, ela pressupõe a viver da renda da terra, para que se ganhe qualidade, para que não se abandone a terra, para que os jovens, isso é muito importante, para que os jovens tenham condições de permanecer na propriedade, ou naquele bairro rural, naquela região onde ele cresceu, que ele não precise morar na cidade para ter qualidade de vida, para ter emprego, para ter condições de trabalho. Né? O uso de recursos locais, o desenvolvimento do local, a diminuição das desigualdades e o acesso ao conhecimento, etc. Isso faz parte da dimensão econômica, para que se tenha realmente uma busca de alternativas ao desenvolvimento do capitalismo. Claro que com limitações, óbvio, né? Óbvio que haverá limitações para que tudo isso aconteça, mas é uma ferramenta que propicia a gente construir as bases de uma sociedade futura. A dimensão sociocultural, e aí a gente vai falar da terra em si,
do uso da posse da terra, da distribuição da posse da terra, a gente vai falar de reforma agrária, de acesso aos meios da produção, melhoria das condições de vida do trabalhador. A gente sabe que os mais impactados, as mais impactadas pessoas estão no campo com relação ao uso de agrotóxico. Há um uso completamente equivocado, errado sobre os agrotóxicos no campo, usa-se a revelia, sem orientação, sem assistência técnica, o Estado não dá conta de vistoriar, não tem vistorias, não tem acompanhamento. Existem políticas públicas para isso, muito políticas construídas por movimentos sociais ligados à agroecologia. Então, hoje a gente tem a assistência técnica e extensão rural no Brasil, que foca a agroecologia, então vai trabalhar com esses pequenos agricultores, e ali nesse processo há uma conscientização sobre como usar, se vai usar o agrotóxico, como ele deve ser usado, da melhor maneira possível. Eu mostrei também uma imagem de um trabalhador com um EPI, né, com os equipamentos de proteção individual, que devem ser utilizados na aplicação de agrotóxico, mas para que você não tivesse nenhum tipo de contaminação, você teria que estar usando uma roupa de astronauta, para poder realmente você não ter nenhuma contaminação com aquelas substâncias. Mesmo com o EPI, tem contaminação, sim. Isso é importante a gente destacar, porque são agrotóxicos. O termo é esse, né? Não é defensivo agrícola, não é remédio, né? Não é veneno, é agrotóxico, é tóxico, faz mal, se mata outros seres vivos, também nos mata. Então, há uma série de trabalhos, a gente vai ter uma aula específica de agrotóxico, mas várias doenças, várias questões psíquicas, hormonais, emocionais, físicas relacionadas à contaminação por agrotóxicos. Infelizmente, quando a gente vê pesquisa, as pesquisas acabam sendo enviesadas, então há interesses maiores ali. Se a gente tivesse acesso realmente a essas informações, talvez a gente questionaria mais como as coisas são, porque aí a gente está falando da nossa vida, da nossa qualidade de vida, dos nossos filhos, das crianças que estão perto da gente, como que elas vão viver, quais são os impactos na vida de uma criança. Então, vou dar um exemplo, né? O morango. O morango é uma fruta amada pelas crianças, né? E por nós também, né? São poucas as pessoas que não gostam dessa fruta. Ela está em doces, a essência mais produzida que a gente tem é a de morango. E o morango, ele é um frutinho muito sutil, um frutinho, né? 90% água, e que se utiliza muitos agrotóxicos. A carga de agrotóxicos na produção de morango é grandíssima. Então, não é recomendado dar morango para as crianças com menos de 2 anos. Né? E geralmente é uma frutinha de introdução alimentar, é uma fruta gostosa, uma fruta que tem muitos antioxidantes, é uma fruta que tem muitos benefícios para a saúde, mas não é recomendado você oferecer um morango para criança com menos de 2 anos, porque imagina, pensando especificamente no morango, tá? Mas outras frutas também têm altas cargas de agrotóxicos. Imagina, nós aqui nessa sala, não só eu, né? A gente não viveu esse modo de agricultura tão intensivo. Os produtos que chegavam para a gente quando a gente era criança tinham menos cargas de agrotóxicos do que o que tem hoje, porque se precisava de menos. Quanto mais a gente foi crescendo, foi avançando historicamente, mais agrotóxicos. Hoje você tem uma quantidade tão grande em cada semana de uma produção aí de 1 mês, 3 meses de uma cultura. Então você tem muitas aplicações, porque surgiram pragas resistentes, doenças resistentes. É igual quando você toma muito antibiótico, o que acontece? Você cria resistência ao antibiótico. Aí você tem que ter um antibiótico mais forte. Por isso que não é recomendado a gente tomar antibiótico à revelia. Não se pode fazer isso. Não é? A mesma coisa com os agrotóxicos. Se você usa sempre, você vai ter uma resistência dos insetos praga, você vai ter resistência das bactérias, então, dos fungos. Então, a carga é muito maior. Então, a minha exposição e a sua exposição a um fruto ou uma fruta contaminada é menor de uma criança da atualidade. Porque hoje tem crianças que no ventre das suas mães já estão consumindo alimentos muito contaminados, eles vão nascer na sua introdução alimentar também. Então, imagina o quanto isso vai impactar. Só daqui a 20, 30, 40, 50, 60 anos que a gente vai saber. Na realidade, a gente já sabe. Já tem pesquisa dizendo que tem altos níveis de câncer, de problemas endócrinos, distúrbios hormonais, que estão relacionados a esses produtos.
Então, por isso que não é recomendado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o tempo de exposição, o meu tempo de exposição aos agrotóxicos no morango foi menor do que, por exemplo, com o meu filho, ou com o filho de qualquer pessoa, um primo, um filho, um sobrinho, a criança que a gente convive, que está comendo aquilo ali. Que impacto isso vai ter na vida dela futura? Na verdade, então isso que a gente tem que pensar. Isso é sustentabilidade, é olhar para o futuro. Então, essa dimensão da condição da vida do trabalhador e da trabalhadora, seja no meio rural, seja no campo, é uma dimensão importante para a agricultura sustentável. Ela também é sustentável. A nossa saúde, ser sustentável, também é importante. E a agricultura convencional não leva isso em consideração. Há uma série de questões envolvidas de contaminação de solo, de água, enfim, cidades inteiras com problemas, por conta de grandes empresas que trabalham com isso. O governo anterior liberou muito sobre isso. Aqui, a Renata está fazendo uma reflexão muito importante sobre a liberação dos agrotóxicos no governo anterior, né? A gente tem agrotóxicos são proibidos na Europa, né? Aí ela está perguntando se tem uma mudança agora nesse governo. Há uma política pública sendo construída, né, que é o Programa Nacional de Agricultura Orgânica. Então tem um programa, tem um plano, e dentro desse programa tem um plano de diminuição do uso de agrotóxicos, né, principalmente aqueles que já são proibidos. Vocês vão ter uma aula só disso, vocês vão ficar assim pasmados, o tanto que a gente está sendo contaminado. Então, há sim pressões no governo atual sendo construídas para que haja um programa de diminuição de agrotóxicos, tá? Porque é possível, na Europa já acontece isso, tem agrotóxico que é proibido lá, e aqui não. Então, por quê? Por que a gente pode ser exposto a esse tipo de substância e os europeus não? Há um porquê, não é verdade? Então, aí a gente volta lá na dimensão econômica, não é? Nós somos um país de terceiro mundo em desenvolvimento, né? Então, se alguém tem que pagar por alguma coisa, somos nós, não eles, não é verdade? Então, assim, a dimensão sociocultural é muito importante para a agricultura sustentável, agroecológica, porque aí a gente vai discutir as questões de pauperização, a organização social, o êxodo rural, tentar combater essas questões, né? Porque isso impacta diretamente na sociedade. Então, a agroecologia, ela questiona e propõe alternativas. Aí eu coloquei aqui a autogestão como uma delas, que é o quê? As cooperativas, as associações, as organizações de bairro, tudo isso é a forma da gente conseguir, por nós mesmos, né, nos organizarmos, exigindo mudanças, construindo candidaturas à vereança, por exemplo, que pautem a agroecologia, isso é muito importante. Se você não tem uma representação dentro da democracia que a gente vive, que é uma democracia completamente restrita, enviesada, mas ainda o que a gente pode fazer para exigir mudanças. Nesse momento é importante escutar eleger candidatos, né, que tratem da agroecologia como uma possibilidade de mudança, para que a gente efetivamente consiga cobrar dos poderes públicos a redução dos agrotóxicos na nossa produção agrícola, né, o banimento de certos agrotóxicos, que é muito importante também, né, retirada total, porque já tem métodos alternativos, inclusive industriais, o controle biológico hoje é uma alternativa em nível industrial, você já consegue comprar micro-organismos que fazem o combate a pragas, fungos e tudo mais, de uma forma até relativamente fácil, né? Já está no mercado, já existe isso, né? Já existe a tecnologia, não é nenhuma novidade, né? Então, aí a gente tem os aspectos teóricos e metodológicos da agroecologia. Então, o que sustenta a ciência da agroecologia? O agroecossistema como unidade de entendimento, como um conjunto de complexos que inclui todos os ciclos. Ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, ciclo da água, o ciclo do fósforo, são os ciclos biogeoquímicos, né? Essa ciclagem de nutrientes que existe no planeta Terra que garante a nossa vida aqui. Então, o agroecossistema ele inclui todos esses ciclos, né? Todas essas esferas, a biota, os insumos e a produção em si, ou seja, o produto. Então, tudo isso é levado em consideração. Quando a gente fala dos ciclos biogeoquímicos, quando a gente fala da qualidade do solo, quando a gente diz que o solo é vivo, o solo não é um suporte físico. Para a agricultura convencional, o solo é um suporte. Você planta, a planta está ali, é um suporte, ele está morto.
Se ele está morto, você precisa colocar adubo, você precisa matar os micro-organismos que estão causando dano, não é? Agora, na agroecologia, não. Quando a gente vai falar de praga, por exemplo, o inseto só é praga se ele está acima do nível de controle. Nem todo inseto, porque está numa área, é uma praga, ele não se comporta como praga. Mas se você tiver monocultivo, se tiver uma espécie só, e aí tiver um inseto que gosta muito daquela planta, o que vai acontecer? Vai ter reprodução, vai ter aumento de população desses insetos, e eles vão estar ali no seu banquete, porque só tem uma cultura. Então, a biodiversidade é muito importante. Por isso que é agroecossistema sustentável, no caso, né? Podia ser um agroecossistema insustentável, que é o que é da agricultura convencional. Mas aqui a gente está falando dessa perspectiva da agroecologia. Então, a base científica da agroecologia, ela pressupõe como unidade de análise aprofundada, sistêmica e completa, o agroecossistema, uma unidade ecológica principal para as análises agronômicas. Ela tem relação direta com os processos, então vai influenciar no fluxo de energia, de matéria, a capacidade de ciclagem de nutrientes. A gente sabe que nos trópicos e subtrópicos a gente tem uma ciclagem rápida de nutrientes, por isso é a questão da decomposição da matéria orgânica, que se decompõe com mais rapidez, porque a gente tem os intempéries, né, as questões edafoclimáticas. Então é diferente dos países temperados. Por que a gente importa a tecnologia? Por que a gente não tem uma tecnologia apropriada aqui? Na verdade, esse processo de se plantar, né, que é o processo que inclui escolha do terreno, preparo do solo, plantio, manejo e colheita, e depois comercialização, esse processo ele é baseado numa agricultura europeia, de clima temperado. Então, no preparo do solo, você tem o uso de aração e gradagem, que é o revolvimento do solo através de um maquinário pesado. Então, você compacta o solo, porque você traz um maquinário pesadíssimo, você revolve o solo, então você pega essa camada debaixo do solo, você expõe ela. Então, quando você dá esse tombo no solo, o que acontece com esses micro-organismos que estão nessa camada? Porque o solo é uma camada fina, né? O solo é uma camada fina dentro da nossa biosfera. Então, esse solo, quando fica exposto, que seja uma camada de 40 centímetros, você já expõe muitos micro-organismos. O que acontece quando ele fica exposto ao sol? Ele morre. Então, você mata a vida no solo. Você não trabalha em colaboração com esses seres, você trabalha fazendo, inclusive, um desserviço a esses seres, né? Então, que são responsáveis pela manutenção da vida no planeta. Né? Os micros, as bactérias, as arqueas, enfim, os fungos, todos eles são responsáveis, estavam aqui muito antes da gente, né? Conseguindo extrair essa energia toda e convertendo em alimento. Então, olhar de forma sistêmica para a unidade de análise, olhar de forma sistêmica para o local é muito importante. É muito importante. Mesmo que a gente não esteja falando de produção em escala, tá? A gente vai sempre tentar levar para a nossa prática cotidiana escolar. Como que eu posso desenvolver práticas, atividades com os meus alunos dentro da agroecologia? Com essa temática. Como que eu vou fazer? Eu posso fazer caminhadas de observação da natureza, né? Seja ela em espaços fechados, abertos, museus, né, e tudo mais, onde a gente possa ter subsídios para isso. Então é importante sair, né, dos muros de uma sala de aula, é muito importante. Vídeos, claro, são ferramentas incríveis e tem muitos materiais. Depois eu vou passar para vocês um link, um canal do YouTube, onde tem uma série de documentários que vocês podem utilizar em sala de aula para falar sobre essas questões aqui, para falar de ecologia, para falar de desenvolvimento sustentável, né? Toda essa capacidade que a agricultura agroecológica tem de transformar, de preservar, de conservar, através da ciência, para que a gente desmistifique um pouco isso. Não é porque a agroecologia ela não é dominante nesse cenário que a gente vive, que ela não exista. Ela existe, ela vem sendo feita, e ela pode nos subsidiar com a sua teoria e com a sua prática, né? O viés ecológico, ele entra também como um suporte, como uma base científica da agroecologia, né? Onde a diversidade de espécie,
os processos biogeoquímicos, energéticos, hidrológicos, sucessionais e de regulação biótica são importantes, onde a ecologia da paisagem é importante. Quando a gente fala de agroecologia, a paisagem, o estudo da paisagem, ele é determinante. Porque a gente muda a paisagem quando você trabalha na perspectiva da agroecologia, porque não é só uma espécie apenas agindo ali, não é um monocultivo. Então, isso também é uma ferramenta importante que a gente pode fazer com os nossos estudantes, né? A análise da paisagem, uma caminhada de observação da natureza, o que mudou, trazer imagens históricas, né? Para a gente conseguir conectar as disciplinas, história, biologia, construir, junto com os nossos estudantes, debates sobre essas questões que envolvem. Então, dentro da disciplina de português, a gente pode fazer isso, né? Que é o estímulo da fala, da participação, enfim, do saber ouvir, do saber falar. Isso tudo a gente pode trabalhar com a educação ambiental, olhando a paisagem, enfim, isso é muito marcante na agroecologia, porque muda essa paisagem. Quando a gente fala de agrofloresta, onde você tem diferentes estratos, árvores, arbustos, trepadeiras, forrageiras, quando a gente olha isso, é uma paisagem diferente do que o monocultivo de soja. Tem pessoas que acham isso bonito, eu particularmente não acho. Eu acho que a diversidade é muito mais bonita. Você vê diferentes espécies, você vê animais, fauna, flora, todos interagindo, você escuta pássaros. A gente entra numa área de monocultura, o que se escuta? Que cheiro que a gente está sentindo? Cheiro de agrotóxico no ar, não é? Cheiro de fumaça da queimada. Então, é uma paisagem degradada. E aí, com a desculpa, né, de que que esse modelo está alimentando o mundo. Foi isso, essa questão principal lá quando começou os processos de modernização da agricultura nos Estados Unidos, Japão, Europa, essa velha discussão de acabar com a fome. E a gente sabe que a questão da fome é muito mais profunda, na verdade, é uma questão estrutural do sistema. Então, a gente precisa ir na raiz dos problemas sempre, né? Ter criticidade sempre. Então, essa é uma perspectiva que a agroecologia traz, analisar a paisagem, a mudança dela, né? O movimento da matéria, o fluxo da energia, o que entra, o que sai dentro do sistema, a eficiência, as interações, os sinergismos entre os organismos, né? E a ciclagem de nutrientes. Então, assim, no plano teórico, o que a gente tem? A conversão de um agroecossistema baseado na ciência agrícola convencional para um agroecossistema sustentável, que tem como base, como modelo, o ecossistema natural. Então, essa é a perspectiva teórica central da agroecologia. Essa é a ciência que ela se propõe a construir. Dar mecanismos e instrumentos para que a gente saia desse modelo e transicione para outro. Então, há teóricos que não gostam de falar de agroecologia, por exemplo, fala de transição agroecológica, porque acredita-se que nesse sistema que a gente vive é muito difícil fazer a agroecologia com A maiúsculo, mas assim, a gente tenta fazer ela, a gente constrói as bases dela, então a gente está numa transição, porque mesmo para aqueles produtores orgânicos, agroecológicos, é muito difícil conseguir produzir ou ter uma vida completamente orgânica, porque todo o sistema não é. Então, como você será? Como a sua família será se o sistema não é? Se o sistema político, econômico, social, cultural não é? Então, tudo que você consome, ele necessariamente está atrelado a essa dimensão do sistema dominante. Como eu disse, das roupas, das fibras, da energia, o seu carro, o seu smartphone, né? Tudo, a sua casa. Há perspectivas? Há formas de você fazer diferente? Há. E é necessário para que a gente construa amanhã. Porque se eu não fizer nada agora, o que vai ter lá? Nada. Então, entre nada e um pouquinho, eu prefiro um pouquinho. E que a gente possa fazer isso com a escola, como um lugar, como eu disse para vocês, a escola como local privilegiado do acesso à cultura humana. É um lugar privilegiado. Não há outro lugar na sociedade, outra instituição que você consiga ter acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. É na escola que a gente tem essa oportunidade. Por isso é tão necessário, por isso é um direito do ser humano, é um direito ele saber dos acúmulos
que a humanidade vem tendo ao longo da sua história, para que ele consiga ter ações qualificadas no seu futuro, para que ele consiga transformar aquilo que não está legal. Me parece que é uma busca intrínseca, sempre a mudança, a melhoria, né, nas condições da vida, né, de todos, né, na minha perspectiva. Então, o desafio está em criar a sustentabilidade dentro de um agroecossistema, fazendo-o mais semelhante possível aos ecossistemas naturais. Isso é uma fala do Gliessman. O Gliessman é um autor clássico da agroecologia. Ele traz uma perspectiva ecológica para a agroecologia, ele é um biólogo agroecológico. Então, você tem o Gliessman, o Altieri, a Ana Maria Primavesi, são autores clássicos, Bill Mollison na permacultura. Esse aqui, ele vai sempre abordar a ecologia. O Altieri vai abordar mais a agricultura tradicional, a entomologia, que é o estudo dos insetos, que é uma área do conhecimento da agronomia, né, a entomologia, e ela é muito aplicada, ela é necessária e fundamental para a agroecologia, porque a gente vai falar de controle de pragas, como trabalhar com as pragas sem utilização de agrotóxicos. Então, a entomologia ela é a base científica que nos dá suporte, então é um dos autores da agroecologia clássicos. Então, o Gliessman fala isso, o esforço para manter energia no local, é o fluxo fechado da energia, para dissipar menos, para se perder energia. A gente quer sempre conservar essa energia. Claro que não há essa conservação total, há perdas, mas que a gente consiga conservar cada vez mais, a fim de propiciar mecanismos reguladores de população, somente essas populações que acabam excedendo o nível de controle, se comportando como pragas e aumentando a diversidade de habitat. Então, essa é uma compreensão, esse é um desafio da agroecologia, como transicionar de um agroecossistema insustentável para um sustentável, sempre olhando para o ecossistema natural, sempre olhando para o bioma, né, para a nossa realidade. E o sistema político, econômico, cultural e social tem relação com a questão ecológica e ambiental apontada por esses autores? Claro. Então, a crise ambiental que a gente vive é consequência do desenvolvimento do capitalismo. Não tem outra questão, ela é diretamente relacionada. Quanto mais se desenvolve o sistema, quanto mais ele avança, maior a pressão sobre a natureza. Maior é a usurpação, o roubo da riqueza pública é maior. Quanto mais ele avança, quanto mais há o desenvolvimento das forças produtivas, mais a gente tem a degradação e todos os problemas que a gente vê aqui hoje. Então, sem fazer essa criticidade, a gente cai no basismo, a gente cai no relativismo, a gente cai em uma discussão que não serve para muita coisa. Então, quando a gente faz esse recorte aqui nessa oficina, né, em onde a gente pode falar de agroecologia, é para que a gente entenda que todas as dimensões devem ser analisadas. Tudo deve ser incluído, mesmo que isso seja desafiador. Mas é isso, vivemos um grande desafio enquanto humanidade, porque a gente vem melhorando, né? A gente vem evoluindo, é evidente, se a gente for analisar todos os modos de produção que a gente viveu, desde o comunismo primitivo, o escravagismo, o feudalismo, o capitalismo, a gente vem avançando. O capitalismo não é um mal em absoluto, né? O capitalismo é um mal relativo. Né? Ele é relativo a alguma coisa, mas ele também trouxe questões importantes que a gente só consegue refletir hoje porque ele existe, porque ele chegou, ele está onde está nesse estágio. Então, ele é um mal relativo nesse sentido. Mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa olhar para o futuro, entendendo que dentro dessas limitações econômicas e políticas que a gente vive, é muito complicado. A gente sempre vai estar imersos em crises, né? E a crise ambiental hoje é a mais gritante para a maioria da sociedade, né? A gente consegue, é uma pauta que está bem em alta hoje em dia, né? Então, o sistema político, ele sempre vai aparecer, porque ele é responsável por toda essa degradação, não nós. Eu me lembro na aula passada, se eu não me engano, sobre a questão do consumo. Se eu deixar de consumir determinados produtos, ao invés de outros, o que consequência isso traz, se isso é benéfico ou não. Isso é
uma questão do privado, né, do particular, do seu desejo, do seu modo de vida. Eu acho que toda ação é válida, principalmente dentro da nossa casa, com a nossa família, para que a gente também faça a educação ambiental dentro da nossa família. Porque às vezes a gente quer fazer educação ambiental com os nossos estudantes, mas a gente não faz nem nas nossas casas. A gente não separa o lixo, a gente, né, não está muito preocupado com o consumo de plásticos, petrolatos, a gente não está muito preocupado com a paisagem ao nosso redor, como é que está a nossa água, como é que está as nossas nascentes, como é que está a produção agrícola do nosso município, como é que estão as políticas públicas do nosso município para preservar a Mata Atlântica. A gente não se envolve com essas questões. Então, é importante que nós também possamos fazer pequenas ações. Agora, a mudança, o não consumo, ele impacta na transformação maior? Será? Será que eu mudando o meu consumo, deixando de consumir alguma coisa, isso tem impacto direto? Aí fica a reflexão para vocês. Eu acho que ele é válido na medida em que eu, no meu privado, nas minhas relações familiares, na minha comunidade, eu trago essas discussões, mas é necessário que isso esteja concomitante com uma mudança internacional, uma mudança no poder, no jogo do poder. Sem isso, a gente continua reproduzindo, né, esse modus operantes que acontece na sociedade no nosso dia a dia. A gente acaba reproduzindo como trabalhador. Então, é importante que o micro esteja no macro e tudo se relacione, porque não adianta só mudar um padrão de consumo se eu deixar de comer alguma coisa ou deixar de comprar alguma coisa. Boicotes não transformam a sociedade, né? O que a gente pode fazer, na perspectiva que eu trago aqui da agroecologia, é usá-la como uma ferramenta, como uma possibilidade de aumento da consciência, para que a gente tenha mais condições de atuar profissionalmente na nossa família, na nossa comunidade. Alguém quer fazer alguma observação? Alguém gostaria de falar de alguma experiência? Está aberto, tá, gente? Bom, a gente falou de ciência, né? O aporte científico, as questões teóricas da agroecologia, né? O entendimento da visão sistêmica, holística, interdisciplinar, o agroecossistema como unidade de análise fundamental, análise científica. E agora a gente vai falar do conhecimento tradicional, né? Lembram que é um tripé: conhecimento tradicional, movimento social e ciência. Então, o aporte do conhecimento tradicional, ele é fundamental para a agroecologia. É lá que é a base empírica. É lá o objeto da observação, o objeto da análise, está ali, são aquelas pessoas elas têm informações muito preciosas, muito importantes para a sustentabilidade planetária, porque elas estão há muito mais tempo se sustentando do que esse modo de produção agrícola que a gente tem hoje, que já mostrou seu fracasso. Então, mas essas comunidades resistem, elas ainda continuam produzindo segundo o conhecimento que foi passado para elas de geração para geração. E isso é o saber científico. O saber científico, ele é sistematizado, é organizado, ele é, enfim, ele é quantificado, ele tem uma outra perspectiva, ele tem outros princípios. O saber popular, ele não necessariamente ele tem uma sistematização, ele pode ser oral, ele pode ser passado em forma de poesia, de arte, e isso é importante, isso é muito importante, tanto quanto a ciência, são coisas que não podem andar separadas, e o sistema atual, ele separa isso. Então, ele coloca como saber científico a questão mais correta a ser seguida, né, e a questão, e os aportes do conhecimento tradicional são negligenciados, são apagados, assim como a gente vê com as populações indígenas, as comunidades de matriz africana, que não são levadas em consideração nenhuma. Inclusive, são as comunidades mais fragilizadas, as mais vulneráveis. As que têm o conhecimento estão morrendo, porque estão simplesmente, né, abandonadas. Então, o Altieri, que é esse, né, o Miguel Altieri, uma das grandes referências da agroecologia, o chileno, que trabalha na perspectiva das comunidades tradicionais, da entomologia agrícola e tudo mais, ele tem um dado muito interessante: 60% das áreas que são cultivadas no mundo têm ainda por base os conhecimentos empíricos ou para a subsistência, né, como determinantes para a sua existência.
Então, 60% das áreas cultivadas, o conhecimento empírico, o conhecimento tradicional, o saber popular, ainda é determinante para a existência dessas pessoas. Mesmo com toda essa tentativa do sistema de chegar nessas áreas e dominar essas áreas através de um pacote tecnológico, por exemplo, porque há uma tentativa de vender o pacote. Porque quanto mais pessoas comprarem, maior o produto, maior o lucro, maior a geração de riqueza para esses grupos. Então, é interessante que essas comunidades também comprem. Se vai funcionar ou não naquela condição, não interessa para a indústria, na verdade, não tem importância. O importante é que se compre o trator, é importante que compre a semente, que compre o adubo, que compre o fertilizante, que compre o agrotóxico. Agora, se vai funcionar, se você vai conseguir atingir a produtividade que está lá na cartilha, aí é outros 500. Se você não conseguir, o problema é todo seu. É isso que a agricultura convencional faz, né? Culpabilizar a vítima. Né? Então, esse dado, ele nos mostra o quanto que esse conhecimento é válido, e quanto esse conhecimento ele é importante, porque se ele mantém a existência dessas pessoas, é porque ele tem fundamento. Então, a outra questão que o Miguel Altieri traz é como são essas áreas. Apesar deles ainda resistirem, dessas pessoas ainda estarem ali, vivendo suas vidas, a maioria dessas áreas são marginalizadas e são frágeis. Espaços limitados, com declividade acentuada, com baixa fertilidade do solo, áreas sujeitas a enchentes ou encharcamento, excesso de água, chuva, tudo isso caracteriza essas áreas, mas elas ainda preservam a agricultura tradicional. Aqui eu coloquei para vocês todas as práticas que são consideradas tradicionais e que a gente utiliza na agricultura agroecológica, consórcio, quintais, rotação de culturas, pousio, plantio intercalar com leguminosas, coleta de serrapilheira, que é aquela camada de folha seca que fica nas matas, a compostagem, adubação verde, indicadores climáticos, consórcios, raleamento, é uma série de práticas que essas comunidades ainda fazem e que a agroecologia estuda, replica, porque tem fundamento, porque são sustentáveis. Lembram-se, a questão da sustentabilidade é muito importante. Então, o saber popular como campo de investigação científica, conhecimento do ambiente físico, do solo, do clima, a vegetação, a botânica, os sistemas de classificação próprios ou taxonomia popular. Inclusive, muitos desses sistemas de taxonomia, de classificação, em algumas pesquisas, indicam que a comunidade tem um conhecimento equiparado e, às vezes, superior às intervenções técnicas no local, ou seja, o conhecimento de um pesquisador, de um estudante, enfim, de pessoas que tiveram instrução e que alcançaram o conhecimento científico. Então, assim, no caso, os astecas já tinham sistemas de classificação de solos durante a civilização asteca, com cores de solo, textura, enfim, eles já tinham um sistema de classificação próprio. Plantas indicadoras meteorológicas na ilha de Java, a biologia das abelhas meliponídeas, que são as abelhas sem ferrão, as abelhas indígenas. As comunidades indígenas têm um conhecimento da biologia sem terem ido em nenhum curso, em nenhuma universidade. E isso é um conhecimento, é saber popular. O caso dos gafanhotos variegados na Nigéria, em que as comunidades na Nigéria, onde foram estudadas, tinham um conhecimento, às vezes, superior à equipe técnica que estava ali fazendo a pesquisa, né, enquanto campo de investigação. Então, isso é um conhecimento, é um saber muito primoroso. E aí, nos anos 80, a gente tem a interlocução da agroecologia com as ciências sociais. Se antes disso, a gente tinha uma agroecologia técnica, né, essa agroecologia que foca nas ciências naturais. A partir dos anos 80, a gente tem a influência das ciências sociais. Começa a ser falado do contexto sociocultural, político, as necessidades de transformação da sociedade, o desenvolvimento rural sustentável, vamos lembrar lá das conferências internacionais que aconteceram sobre o meio ambiente, onde o desenvolvimento rural começou a ser falado na época de 92, né? Então, esse cenário da década de 80 foi muito determinante, né? Não só os fatores econômicos, não só os sistemas agrícolas, como a seca, as pragas, o declínio da fertilidade, que influenciam nos sistemas agrícolas, mas os fatores socioeconômicos também, como afirma Hatch. Então, deixou a agroecologia dentro de um campo do
pluralismo epistemológico, baseado na crítica da ciência convencional. Então, você articula o conhecimento científico com o cotidiano, o conhecimento científico com o saber popular. É a epistemologia do natural, a epistemologia feminista, política, participativa. Essas epistemologias, o que é epistemologia? É filosofia. É o campo do conhecimento, né? O campo do conhecimento filosófico, do pensar, aquilo que antecede a prática, aquilo que vem antes da aplicação da prática. Então, a agroecologia ela ficou múltipla, ela abarca vários campos do conhecimento, e sempre criticando os equívocos da pesquisa tradicional, baseada no cartesianismo, na interpretação da natureza segundo as leis da mecânica, que é fragmentada, isolada, reducionista, que esquece dos conhecimentos tradicionais em favor do lucro e de poucos grupos da humanidade, né? Então, aí a gente tem o papel do Estado, do desenvolvimento local, na criação de políticas públicas, que é fundamental para a agroecologia, as contribuições do novo extensionismo rural, que eu falei para vocês, das ATERs, o ideário do agricultor familiar, a nova ATER, que é gestada no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que construiu essa ideia de agricultura familiar e desenvolvimento territorial, tá? Então, a agroecologia está dentro desse campo, das políticas públicas da agricultura familiar da reforma agrária. É uma nova base técnica, né? É uma nova forma de olhar para a agricultura. E agora a gente vai entrar, propriamente dito, nas abordagens, nos tipos de agricultura sustentáveis. Aqui estão alguns tipos que eu vou apresentar para vocês, tá? Agricultura biodinâmica, permacultura, agricultura natural, sintrópica, agroflorestal, orgânica, biológica, urbana. Todas elas são agriculturas sustentáveis no plural, são abordagens, todas elas estão dentro da agroecologia. Tá? Então, não é a agrofloresta que vem primeiro, o que vem primeiro é a agroecologia. Não é a permacultura que vem primeiro é a agroecologia, como base científica. Tá? Então, a principal referência teórica da agricultura biodinâmica é Rudolf Steiner. Muitos aqui já devem ter ouvido de Rudolf Steiner na educação. Ele é o pai da medicina antroposófica, ele é das referências teóricas das escolas Waldorf. O Rudolf Steiner, ele criou a agricultura biodinâmica, que é a precursora da agroecologia, em 1927. Em 1927, a gente tem a criação da primeira abordagem em agroecologia lá na Alemanha. E era justamente uma insatisfação com a modernização da agricultura. Né? Então, a medicina antroposófica, a teoria de Rudolf Steiner, ela influenciou sobremaneira na agroecologia realizada na Alemanha. A gente tem aqui toda uma linha histórica da biodinâmica, desde 1924 até a atualidade. Então, a gente tem várias certificações, a institucionalização da biodinâmica. Hoje ela é uma agricultura bem sedimentada, uma das mais confiáveis. O que ela aborda? Né? Ela aborda a influência do cosmos sobre a agricultura, o fluxo de energia cósmico na agricultura. Então, não utilizam nenhum tipo de insumo químico. Todos aqueles princípios que a gente falou, a gente não vê na agricultura biodinâmica. Uma característica muito bacana é o uso do calendário biodinâmico de Maria Thun. Esse é o calendário, vou mostrar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Esse é o calendário biodinâmico, tá? Hoje, esse ano está fazendo 100 anos da agricultura biodinâmica no Brasil. Esse é um calendário vendido, instrumento bem legal para se trabalhar nas escolas. Aqui você consegue saber dias propícios para você fazer plantio de raízes, de folhas, baseado nas constelações. Isso é muito atrativo, tanto para a gente como para trabalhar com as crianças, com os jovens. Né? Aqui estão os princípios da biodinâmica, que são princípios da agroecologia. Ela tem que ser regenerativa e autossustentável, tem que trabalhar em harmonia com a natureza, solos vivos e férteis, plantas saudáveis, a biodiversidade, ação climática, bem-estar animal, relações econômicas resilientes, tudo isso são os 12 princípios, né, da biodinâmica. Eles precisam acontecer para a agroecologia da biodinâmica acontecer. E aí aqui, ó, eu trouxe para vocês a questão da relação biodinâmica entre os elementos, o cosmos e as plantas. Então, a gente vai falar de constelações, a influência da Lua nas constelações e como esse impulso cósmico chega na produção. Então, vamos lá.
as constelações. Aqui a gente não vai falar de signos, tá? Então a gente está falando de astrologia, de constelação. Então as constelações de Touro, Virgem, Capricórnio, elas simbolizam o quê? O elemento terra. Então, quando a Lua está em Touro, em Virgem ou em Capricórnio, é um momento importante e propício para plantar o quê? Raízes e tubérculos, porque esse impulso cósmico influencia nesse desenvolvimento. Então, quando a constelação de a Lua está sobre a égide de Touro, você pode plantar cenoura, rabanete, rábano, mandioca, tudo que dá embaixo da terra. Então, você vai ter um melhor desenvolvimento dessas plantas. Por quê? Quem observou isso? Foi Rudolf Steiner? Não, foi Maria Thun. Foi ela que criou uma agricultora que, por 50 anos, ela fez pesquisas e ela observou a influência do cosmos, porque já é um pressuposto da agricultura biodinâmica, né? A influência dos impulsos cósmicos. Foi ela que observou isso. Então, a gente consegue hoje sistematizar no calendário. No calendário, então a gente vai lá, no dia, então vamos ver, a gente está no dia, hoje é dia 17 de setembro, hoje, inclusive, vamos lá, vamos ver o que tem aqui, 17 de setembro, né? 17 de setembro é um dia de folha até as 10 horas da manhã. Então, aqui vai ter um desenho de uma folha, vocês não vão estar enxergando, mas tem um desenho de uma folha, o número 10, que é a hora, e depois tem um outro desenho, que é um milho. Então, eu sei que é dia de plantar folha até as 10 horas da manhã. Depois das 10 horas da manhã, muda a constelação. A constelação já não está em signo de água, ela vai para um signo de fruto, que é o milho. Então, é propício a plantar frutos. E onde está frutos aqui? Está no signo está na constelação de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. E como que a gente sabe disso? Através do calendário. Esse calendário que me indica. Porque a constelação, ela fica na Lua a Lua, né, na realidade, ela fica na constelação por 2 dias, 2 dias e meio. Então, é muito interessante, é verdade, Pedro, é muito interessante. E você consegue estimular isso com seus estudantes. Então, quando a constelação está em peixes, está em câncer e escorpião, que são constelações de água, você tem influencia o desenvolvimento de folhas e caules. Então, imagina uma alface. 98% da alface é o quê? Água. Então, o que acontece? Quando a constelação, quando a Lua está sobre a égide de peixes, câncer e escorpião, a gente vai ter maior desenvolvimento dessas plantas, menos ataques de doenças e pragas, você vai ter uma planta melhor, com mais energia, porque ela recebeu todo o impulso de água para ela. Quando a constelação for no elemento ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, a gente vai ter influência no desenvolvimento das flores. Então, é legal plantar flor, tudo que é flor. Não é só flor no sentido estético e paisagístico, de jardinagem, mas, por exemplo, um brócolis. O brócolis é o quê? Qual é a parte de interesse comercial de um brócolis? A flor. Então, é momento de se plantar brócolis. Ou couve-flor. Tá? Então, é isso que a gente tem que observar. Esse calendário, depois eu vou passar para vocês tudo belezinha lá no grupo, o site, para vocês adquirirem. Ele custa, em média, R$65. Mas é uma agenda, não é só um calendário, é uma agenda. Então, ao invés de você comprar uma agenda qualquer, você pode comprar o calendário biodinâmico, você já vai aprender sobre a biodinâmica, e você pode usar isso com seus alunos, falando sobre as constelações e tudo mais. Então, é muitíssimo interessante. Aqui, no slide, tem um link de um vídeo de um professor referência em agricultura biodinâmica aqui do Brasil, que aqui no Brasil tem muita história, né, aqui no Brasil sobre a biodinâmica, para vocês poderem aprender um pouquinho mais, tá? Bom, a permacultura. A permacultura, a principal referência teórica da permacultura é Bill Mollison, é dita a cultura do permanente, a cultura do sustentável. A permacultura, ela vai falar com o sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis. O que é um sistema de design? A gente fala de agroecossistema de novo. Então, a gente está falando de um desenho. Olha lá, a paisagem, de novo, importa. Então, a gente está falando de um novo desenho da paisagem, usando o fluxo natural da energia, a observação dos sistemas naturais e tradicionais, à luz da ciência moderna, a coexistência entre os seres, a articulação dos componentes local, abstrato, social e energético, formando o desenho, formando o design, tudo forma o design.
Então, olha só, isso é uma frase da permacultura. Desenho é a harmonia entre a paisagem e as pessoas. Projeto sistêmico integrado é o ciclo de energético fechado, tá vendo? Tudo tem a ver com os princípios da agroecologia. Então, o desenho é forma harmoniosa. Quais são os princípios da permacultura? Né? Localização relativa. Cada elemento, a casa, os tanques, as estradas, é posicionado em relação ao outro, de forma que um auxilia o outro. Então, é uma posição relativa ao outro. Por isso que na permacultura a gente vai ver as técnicas de bioconstrução. Tudo que está relacionado à construção ecológica está no campo da abordagem da permacultura. Então, cada elemento executa muitas funções, cada função importante é apoiada por outros elementos. Planejamento eficiente do uso da energia para a casa e os assentamentos, que são as zonas e setores, a preponderância do uso de recursos biológicos sobre o uso de combustíveis fósseis, reciclagem local de energia, utilização e aceleração da sucessão natural de plantas, a policultura, a diversidade de espécies, a utilização de bordas e padrões naturais para o melhor efeito. Isso tudo é um princípio da permacultura. Então, aqui eu trouxe para vocês as imagens da permacultura. Então, a primeira imagem mostra o quê? Um desenho. A gente tem um desenho e está, inclusive, trazendo elementos circulares, não retangulares, como a gente vê em muitos casos na agricultura convencional. Então, a gente está trazendo elementos mais dialéticos, que trazem o movimento da vida dentro desse desenho. Você vê diferentes cores, você vê diferentes alturas, isso numa imagem aérea, né? Você vê uma jardinagem. Do lado, a gente tem uma construção, que é uma técnica chamada superadobe. Então, você coloca a terra dentro de sacos, né? E depois elas vão sendo piladas e vão formando as paredes. Isso é uma técnica da permacultura, que é a agroecologia pura, né? Você está usando elementos e recursos locais, do local, sem trazer cimento, ferro, que são de alto custo, né, que precisam de uma logística, de um aporte de energia muito grande para dentro do sistema. Você está usando energia ali dentro, energia da realidade, do contexto, né? Você está vendo que o solo é dali. Então, você faz o barro, né? Você tem a construção de pau a pique, aí em cima tem mais uma imagem, essa aqui também é super adobe, essa aqui de baixo é pau a pique, muitas pessoas já viram isso na zona rural, né? Ó, outra construção de pau a pique aqui, né? Com bambu, e aí você tem uma série de possibilidades de ter uma maior sustentabilidade, né? Uma maior sustentabilidade na construção ecológica. Essas são as técnicas da permacultura, né? Que mudou bastante do que se tinha antigamente, né? Você tem designers, você tem casas maravilhosas feitas com melhor isolamento térmico, são casas mais frescas. Aqui também a gente podia entrar com telhado verde, que são jardinagens no telhado, que também melhoram a qualidade de vida. Isso é permacultura, né? Aí tem a agricultura natural, que é uma outra abordagem. A agricultura natural ela é de origem japonesa e depois ela também migra para a Coreia. Ela surge na década de 30 através do Mokichi Okada. Mokichi Okada e Masanobu Fukuoka são os dois grandes referências da agricultura natural. O primeiro na década de 30 e o segundo na década de 70. Então, há uma ligação bem religiosa e espiritual. Mokichi Okada é conhecida como Meishu-sama, ou seja, o Senhor da Luz. Ele é o fundador da Igreja Messiânica. Muitos aqui provavelmente já ouviram falar da Igreja Messiânica. Ele é o grande pai dessa igreja. Então, todo o seu fundamento está no respeito à pureza do solo, em acessar a verdade através das leis da natureza, erradicar a doença, a pobreza, o conflito. Então, toda a questão do solo, da pureza do solo, é muito importante para a agricultura natural. Uma das grandes referências é Mokichi Okada. E a gente tem também Fukuoka. Fukuoka, ele escreveu o livro Revolução de uma Palha, em 1975. Ele vai falar das unidades da agricultura, né, o Shizen no Ho, que é uma das técnicas, né, uma das abordagens da agricultura. Ele tem duas grandes referências aqui, práticas, que são as bolas de sementes envolvidas com argila, terra
terra fértil e areia, que são as seed balls, que são as bolas de argila com sementes para fazer a dispersão no plantio, uma técnica muito interessante, e o uso da palha como cobertura do solo, para proteger o solo, que é coisa que a agricultura convencional não faz, né? Esse aqui é o Fukuoka, esse é o livro que ele escreveu, Revolução de uma Palha, e aqui estão as bolinhas de argila, que facilmente a gente pode fazer também, né? É uma prática que pode ser feita dentro das escolas, né? Como uma forma de entender as formas de dispersão das sementes e tudo mais. Os princípios que o Fukuoka ele estabeleceu foi não arar ou revirar o solo, não uso de fertilizantes químicos ou composto preparado, ele não gostava de usar nem compostagem. Ele procurava estar ligado intimamente com a natureza, trabalhando com a natureza. Não limpar com lavoura ou herbicidas as áreas, sem dependência de pesticidas químicos. Esse era um dos princípios do Fukuoka, né? E isso está dentro da linha da agricultura natural. Então, um estilo oriental, um estilo que nasceu no Japão, depois foi para a Coreia, e a Coreia ela trouxe uma técnica a mais, que é o uso dos fermentados, porque os coreanos consomem muito fermentados. Então, a agricultura deles também foca nos fermentados. Então, eles têm algumas receitas, a gente pode depois trazer para vocês essas receitas, que são fertilizantes à base de fermentados de frutas, e esses fermentados são usados para adubação, para controle de pragas e doenças e tudo mais. São técnicas simples, baratas, sem comprar nem nada, você pode fazer isso com seus estudantes, inclusive, para que sejam usados na jardinagem de casa, nos vasos, né, e para que possa ser utilizado, não precisa comprar adubo químico para isso, né, são produtos naturais, você não precisa usar luva, máscara, né, nenhum tipo de EPI que possa te fazer mal, né, porque provavelmente são feitos de alimentos, né, é aquilo, se você não pode consumir aquilo, por que você vai fazer, se você não pode comer? Igual produto cosmético, já pararam para pensar nisso? Existem muitos cosméticos que você pode, inclusive, ingerir sem problema, que são 100% naturais, mas por que você vai passar um cosmético no seu rosto se você tem, né, se você não pode nem encostar na sua boca, na verdade, não pode nem engolir, porque faz mal, você não faz mal para o seu interno, porque não faria para a sua pele, na verdade? Então, é importante pensar nisso também, né, na produção das técnicas. A gente tem a agricultura cíclica, né, é uma agricultura que está bastante em alta hoje, ela surgiu em 2013, a principal referência teórica é o Ernest Goethe, ele é um suíço, radicado no Brasil há muitos anos, ele tem uma propriedade lá na Bahia, o trabalho dele com foco em cacau, banana, ele sistematizou a agricultura sintrópica, que é a agrofloresta, mas ele traz um adendo, ele traz outras questões da agrofloresta, ele vai falar da complexidade e do aumento da organização do sistema, a relação direta com a sucessão natural, com essa sucessão ecológica, né, sucessão primária, secundária, clímax dentro de um ecossistema natural, as plantas que são sintrópicas, né? O termo sintropia, ele surge, não é o Ernest Goethe que traz o termo sintropia. Esse termo surgiu com um grupo de teóricos, né, europeus, e aqui a gente tem o Schrödinger, né, o Feynman, o Prigogine, são eles que trouxeram esse termo sintropia em contraposição à entropia significando desordem do sistema, degradação de energia, né? A entropia rege as transformações termodinâmicas, que liberam energia às custas da complexidade. Já a sintropia acumula e organiza energia em suas ligações e processos, que resulta em diferenciação e complexidade. Então, em contraposição à entropia, surge a sintropia, complexidade, né? A organização, a diferenciação. O Ernest Goethe é um kantiano matemático, muito estudioso, ele é um geneticista, bem pragmático, ele faz alguns paralelismos com a teoria de Gaia, né, de James Lovelock, Elia Margulis, desculpa. Então, essa proposta do Ernest Goethe, ela vem para somar dentro da agricultura agroecológica, ele qualifica o sistema agroflorestal, né? Quais são os princípios da agricultura sintrópica? O aumento da vida. Então, esse é um foco muito grande que ele traz em quantidade e qualidade, em particular através da fotossíntese, o favorecimento dos processos sucessionais, o que acontece tanto em nível macro como em nível micro, né? A dimensão ética,
entre todos os seres do planeta. O desenvolvimento dos seres estão atrelados à estratégia de ser do planeta, não ao contrário, não é a nossa estratégia de ser que determina, mas a estratégia de ser do planeta, e a gente faz parte disso, essa integridade total. O desenvolvimento, o que cada ser está fazendo de bom. Essa é a pergunta que ele faz quando chega na área, né? O que cada um traz aqui de bom? Então, na natureza não há competição, segundo Ernest Goethe, todas as relações inter e intraespecíficas ocorrem unilateralmente, movidos pelo amor incondicional e pela cooperação. Ele traz uma outra reflexão ecológica, de que não existe competição entre os seres, existe cooperação e amor incondicional. A importância da sucessão natural, que ele chama de sistema de colonização, que é nada mais que a sucessão primária, o sistema de acumulação, que é a sucessão secundária, e o sistema de abundância, que é o clímax. Então, ele trabalha com todas essas sucessões dentro do sistema agrícola, com espécies atuantes em cada uma dessas etapas. A sucessão natural das espécies, para o Goethe, é o pulso da vida, o veículo no qual a vida atravessa o espaço e o tempo. Então, essa é a proposta da agricultura sintrópica. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tá vendo? Diferentes estratos. Aqui tem banana, aqui tem outra espécie, aqui tem as hortícolas, tem planta tutorada, né? Alguma planta que precisa de tutor. Nas linhas, a gente tem aqui, ó, os restos de podas, né? Para poder formar matéria orgânica, a biodiversidade, né? Plantas sobreadas. Então, as plantas vão crescendo, vão sendo podadas para dar espaços para plantas que vão vir na sequência, né, na sucessão secundária. Aqui também você tem espécies arbóreas. Então, é bem a agrofloresta, mas com outras reflexões também, né? Aqui, ó, a poda da bananeira, tem os pseudocaules aqui nas entrelinhas que vão decompor, vão armazenar água. Então, tem uma série de benefícios para esse local, sem trazer o aporte externo. Esse aqui é o Ernest Goethe, né, o suíço que é radicado aqui no Brasil, que é o pai da agricultura sintrópica, com a ferramenta principal da agrofloresta, da agricultura sintrópica, que é o facão, né, que é baseado nas podas. E aí a gente tem os sistemas agroflorestais, os SAFs. Aqui é uma abordagem ligeiramente diferente, porque aí a gente vai falar de um sistema ancestral indígena que acontece em várias regiões nos trópicos, subtrópicos, tá? Que é o uso da terra em que espécies florestais são manejadas de forma integrada aos plantios agrícolas e animais. Então, você tem maior diversidade de plantas, níveis maiores de cobertura de solo, interações entre os componentes, incrementos de biomassa. Então, você tem todo esse conhecimento ancestral indígena. Olha só, essa imagem fala dessa sucessão, né? Aqui as plantas de diferentes estratos, aqui as espécies arbóreas mais altas, em estágio clímax, aqui embaixo as de, né, secundário que vão vir depois, né, depois das primárias, enfim, isso aqui é o caminho, né, um ecossistema que se parece, um agroecossistema que se parece mais com o ecossistema natural. Essa é a agrofloresta ancestral indígena. Há exemplos de uma agricultura feita ancestralmente pelos indígenas aqui, os guaranis, que eles plantavam araucária em consórcio com erva mate, na região sul do Brasil. E isso é uma agrofloresta. Ela não é tão biodiversa no sentido como a gente pode falar, né, no sentido de ter várias espécies, como mostra a imagem, mas ele está dentro da Mata Atlântica, né? Então são espécies nativas, né, a erva mate e a araucária, que eram cultivadas em consórcio pelos indígenas. Então isso é uma prática agroflorestal ancestral, que a agrofloresta, que a agroecologia preconiza. Os princípios e as características dos SAFs, né, imitar os processos que acontecem naturalmente na natureza, a eliminação dos insumos externos, ou a redução de custos, aumento da produtividade, maior variedade de produtos, melhorias de vida no meio rural, melhorias na paisagem, restauração florestal, tudo isso é um princípio, uma característica dos SAFs, resgate da cultura e do valor cultural das comunidades, né? Olha que isso aqui é um SAF bem avançado, olha só, você tem linhas de árvores, você tem capineiras, né, forrageiras, você tem hortaliças, isso tudo numa área, né, se assemelha muito mais. Olha o desenho da paisagem, como muda, é outro desenho, outra disposição, muito mais agradável. Você tem animais, você tem, né, plantas, você tem o ser humano incluído nisso aqui, né, você tem um agroecossistema sustentável.
Aqui você tem as árvores, né, em linhas, um espaçamento mais denso, porque você tem objetivo com isso daqui, né? Você vai muitas vezes usar madeira, né? Você vai usar para lenha, com as podas para lenha, enfim, vai enriquecer seu solo, são uma série de práticas, né? Plantio de frutíferas, isso é uma prática da agrofloresta. Depois a gente tem a agricultura orgânica, tá? A grande referência da agricultura orgânica é o Sir Albert Howard. Ele é o pai da agricultura orgânica, ele se radicou na Índia e fez pesquisas sobre a compostagem. Essa compostagem que a gente faz, essa compostagem laminar, retangular, foi criada por ele na Índia. Então, o foco dele é os solos, através da metodologia de compostagem chamada indoor, tá? Essa imagem, né? Essa é a compostagem indoor laminar, tá vendo? Tem mais ou menos essa dimensão, tá? Isso é a maior eficiência no processo de decomposição. Então, você tem camada de palhada, camada de esterco, camada de palhada, esterco. Tá vendo que é menor? A camada de palhada é maior que a camada de esterco, tá? Então, aqui a gente tem uma relação CN, uma relação carbono-nitrogênio com maior eficiência de decomposição para a gente ter no final esse produto aqui, que é o composto, né? Depois do processo de decomposição, você tem o composto como produto final. Depois a gente tem a agricultura biológica na França, que surgiu em 1930, os grandes referenciais teóricos é o Claude Albert e Chambossot. O Claude Albert na década de 30 e o Chambossot na década de 80 e 85. Foi desenvolvida na Suíça, mas teve aplicação na França, né? Buscava a autonomia do agricultor e a comercialização direta, então eles havia uma integração entre as unidades de produção a todas as atividades socioeconômicas da região. Então, por isso que a agricultura biológica, ela está dentro do campo da agroecologia, né? Visava essa agricultura natural, ecológica, sem uso de insumos externos, a produção do local, a interação com a comunidade. Então, essa é a agricultura biológica da França, na Suíça, que teve grande impacto, inclusive, no Brasil, com o Chambossot. Chambossot tem um livro chamado Plantas Doentes pelo Uso de Agrotóxicos. A partir dessa literatura, que é um clássico da agroecologia, ele afirma que plantas que você utiliza agrotóxicos são doentes. Então, plantas doentes, elas ficam mais suscetíveis a pragas e doenças, né? Então, há todo um desequilíbrio no uso de agrotóxicos para a natureza, tanto para a planta como para o solo, para as pessoas e tudo mais. A agricultura urbana e periurbana, para a gente encerrar, ela começa a surgir enquanto conceito e prática nos anos 90, ela é bem recente, ela tem característica de ser desenvolvida em áreas pequenas nas cidades ou próximas às cidades, né, nas regiões periurbanas, e ela tem um caráter de multifuncionalidade, que é para consumo, comercialização, diversidade, produção de alimentos, reciclagem e compostagem, otimização das áreas para uso, para educação ambiental, lazer, segurança alimentar, farmácias caseiras e saúde integral, desenvolvimento local, para estética e paisagismo, e também para diminuição da pobreza, para atividade ocupacional, aumento da renda e qualidade de vida. Então, aqui você tem as áreas de agricultura orgânica, né? Aqui a gente pode observar, né? Nas regiões periféricas, inclusive, né? Em regiões de linhão, né? Que também é um lugar de se plantar. Aqui, ó, você tem na área de Barrancos, aqui na cidade, bem próximo da cidade. Isso aqui a gente também pode considerar como, né, como um aporte de paisagismo, né, com plantas, né, porque plantar na cidade é histórico, onde se tem cidade tem plantio, tem cultivo, né. Aqui a área de linhão, né, também uma área onde se desenvolve o coletivo, gera renda, e muita coisa pode acontecer aqui. Bom, gente, é isso. Aqui eu deixo um pensamento do Steven Meszaros, que é um filósofo, que é um grande pensador da humanidade, falando sobre esse desenvolvimento do futuro, e como a gente precisa promover a igualdade substantiva para que a gente alcance as transformações que a gente deseja. Por hoje é isso. Hoje a gente pôde abordar todas essas abordagens, abordar as práticas da agroecologia, as teorias que a agroecologia se propõe a realizar. E na próxima aula, vocês vão ter a oportunidade de estudar os agrotóxicos. A próxima aula vai ser feita pelo professor Gabriel, meu companheiro, e a gente vai se dividir na execução da agroecologia, dessa oficina de agroecologia e educação ambiental. Então, agradeço muito vocês
E a gente vai se ver, eu volto a estar junto com vocês mais para frente um pouquinho. E é isso, gente. Muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloquem lá no grupo que a gente conversa, que a gente tira as nossas dúvidas, troca as nossas experiências. Gente, eu que agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada e tenham uma boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Valeu. Boa noite, Pedro, Maria, Marcela, boa Vanessa. Noite, boa muito noite. obrigada. Boa noite, Ana. Valeu, Rô. Boa noite, pessoal. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Valeu, Camila.